Olá pessoal, meu nome é Antônio Caprio, sou professor de Ciências Exatas e também me aventurei pela preparação, elaboração da história de Tanabi. Recebi o convite do nosso memorável Sebastião Almeida Oliveira, que me levava anotações sobre o seu futuro livro, que foi depois publicado, Subsídios para a História de Tanabi, e ele me levava anotações. Eu era o secretário da prefeitura, eu datilografei, porque na época não tinha computador, e deu origem ao livro Subsídios para a História de Tanabi. E aí eu assumi um compromisso com o Sebastião Almeida Oliveira, e ele me cobrou seriamente isso, que eu continuaria a história de Tanabi, porque ele já estava com a idade avançada e ele já não tinha mais condição de continuar trabalhando nisso. Eu aceitei e me pus a trabalhar sobre essa história. Depois de algum tempo, logo depois até do seu falecimento, e nós então começamos a escrever no papel e no livro que eu lancei sobre o segundo livro, sobre a história de Tanabi. Tanabi localiza-se hoje, e também foi no passado, na região noroeste do estado de São Paulo. O que é a região noroeste? É na região próxima do Rio Grande, próxima do rio São José dos Dourados, entre o rio Turvo, entre o rio Preto e o Tietê aqui na outra parte. Isso tudo era a região noroeste do estado de São Paulo. Desde lá no Rio de Janeiro até chegar em São Paulo, e depois de São Paulo até Jaboticabal, até depois, um pouco mais para frente, nós tivemos mato puro, que era mata cerrada, chamada cerrado e cerradinho e cerradão. Ou seja, uma mata de árvores não muito altas, mas que tomava praticamente todo o noroeste do estado de São Paulo. E essa mata dificultava até a presença do ser humano. Mas Jaboticabal também era o ponto central dessa nossa história. O último refúgio humano que tinha na época de 1800 e alguma coisa, 860 por volta. Por quê? Porque aqui, um pouco mais para frente, em 1852, no dia 19 de março de 1852, o fundador de Rio Preto, Seixas Ribeiro, João Bernardino Seixas Ribeiro, fundou um arraial. Então, de Jaboticabal para cá, até Rio Preto, que foi futuramente depois, era mato. Aí fundou-se em 1882 a comunidade de Tanabi, também na Mata Virgem. E essas pessoas que tomaram os cuidados para formar o arraial foi exatamente Francisco de Paula Oliveira, que era um senhor vindo de Portugal, que veio alocado depois lá em Minas Gerais, e lá em Minas Gerais ele encontrou uma mulher chamada Ana, e não tem sobrenome porque na época que eu fiz a pesquisa era só, apareceu na certidão o nome Ana, Ana de tal, porque de tal significava que era preto ou índio. Ora, negra ela não era, então ela era índia, e ela era da tribo dos Caiapós. Daí surgiu essa nossa história de que Joaquim Chico, filho do Francisco de Paula Oliveira, irmão de Manuel Francisco de Paula Oliveira, que morava na região de Minas Gerais, vindo de Portugal, veio para a região que seria a futura Tanabi, pulando o Rio Grande por causa da Guerra do Paraguai.
Solano Lopes chegou aí ameaçando as nossas divisas. Dom Pedro II teve grandes problemas com essa guerra do Paraguai, e isso deu muito trabalho para os homens e mulheres que moravam naquela região de Minas. Então o que eles fizeram? Muito sabiamente, pularam o rio, atravessaram o rio, que não era brincadeira, era grande, continua sendo grande, e chegaram até a região do lado de cá do Rio Grande, e essa região hoje é chamada de Fortaleza. Essa região toda de Ecatu, que vai até a região de Inhandiara, essa região de Ibiporanga, Cachoeira dos Felícios, tudo isso aqui era mato. Mas eles vieram para cá aventurando-se e chegaram até a nossa região. O Francisco de Paula Oliveira se localizou lá na Cachoeira dos Felícios, tomou um pedaço de terra, pôs a cerca, porque eram terra devoluta do Estado. Assim fizeram os Silveiras, os Vassoral e outras tantas famílias ali na região da Fortaleza. Começou a se pensar no futuro arraial do Jataí, aconselhado por um homem chamado Polinice Celeri, um italiano que, com cabeça lá da Europa, sabia muito que ou nós vamos tomar conta dessa terra, dizia ele, segundo Sebastião Almeida, que conheceu pessoalmente esse homem. Se nós não fizermos alguma coisa, outros virão da Itália, da Espanha, de outros montes do Brasil, vão vir para a nossa região e vão tomar nossas terras, que não eram deles, mas eram poceiros, não tinha escritura ainda. E aí então se formou o Arraial do Jataí, exatamente no dia 4 de julho de 1882, apenas 30 anos depois de Rio Preto. Com essa formação do Arraial, João Bernardino Seixas Ribeiro convidou o nosso Francisco de Paula Oliveira para ir até lá. Trocaram ideias e ele então continuou sendo o patriarca da nossa formação do Arraial. Francisco de Paula Oliveira, pai de Joaquim Chico, casado com Ana, uma índia caiapó. Daí o nosso hino municipal se relacionar a um caiapó batizado segundo o rito cristão, como escreveu João de Melo Macedo, em cuja reunião, em 1974, eu participei. Então veja, em 74 até 78 foi uma luta para se mostrar, para se formar os nossos símbolos municipais, que eu falarei daqui a pouco. Muito bem, esse trabalho feito levou o fundador Joaquim Chico à condição de nosso fundador, claro, com outros tantos companheiros. E aí, esse arraial, a reunião de vários moradores da região, um longe do outro, em propriedades no meio do mato, bois já criando as suas criações, eles tiveram a ideia, opinião do Polinice Celeri, que era urgente a criação de um distrito policial. Aí eles fizeram os ofícios, fizeram as petições para Rio Preto, nós éramos pertencentes a Rio Preto, para que liberasse o distrito policial para Tanabi. Vieram para cá 12 policiais, mas numa região de 12 mil quilômetros quadrados, com a criação depois do município de Tanabi, que aconteceu exatamente no dia 23 de dezembro de 1924, e depois a instalação dia 13 de março de 1925, através da Lei Estadual número 2009. Muito bem. Criado o Distrito Policial, já havia mais segurança para aquelas pessoas, e isso aconteceu e trouxe mais gente para cá. E foi formando um povoado. E esse povoado, agora, no dia 13 de março de 25,
capitaneado por um outro homem muito importante. Aqueles anteriores já tinham falecido em razão da idade, e eles criaram um senhor que veio para cá, de Barretos, chamado Militão Alves Monteiro, casado com Dona Helena Garcia, que era já um dos proprietários dessa região. E isso trouxe para cá um político que tinha a intenção de ser político. Ora, então, ele candidatou-se a representante da Câmara de Tanabi, que ainda não existia oficialmente, para representar o Arraial do Jataí lá em Rio Preto. E ele foi na reunião várias vezes, o pai do Joaquim Chico, depois pela idade ele abandonou, e aí então nós tivemos a criação do nosso distrito de polícia, distrito policial. Foi o segundo passo. Primeiro passo, o 4 de julho, o Arraial, que foi dado o nome de Nossa Senhora da Conceição. Quem presidiu também foi o chefe da paróquia, mas não era ainda chamado paróquia, assim, capela do Jataí, foi o senhor Polinício Celeri, nomeado pelo bispo de nossa região. Então, já deu-se o segundo passo. Estou fazendo rápido porque eu não posso esticar demais a nossa história. Aqui é um resumo rápido. Aí aconteceu a eleição com a chegada do município de Tanabi, o terceiro passo. Ora, nós já ganhamos foro de maioridade. Tanabi já era dona do nariz dela, né, da nossa cidade, mas não ficou barato. Para poder liberar Tanabi de Rio Preto, porque era pertencente àquele município, nós fizemos um pedido para a Câmara de 300 a 400 contos de réis, porque é o que o município de Rio Preto deixaria de arrecadar. O Militão conseguiu pagar porque pediu um empréstimo em Rio Preto mesmo para pagar a dívida, que foi feita depois. De mais para frente também teve um segundo empréstimo, basta você ler o nosso livro que tem mais detalhes lá. Muito bem. Com a criação do município de Tanabi em 25, nós tivemos então, por consequência, a criação da Câmara Municipal. E essa Câmara foi formada por 5 representantes. Uma eleição meio a bico de espingarda, e nós tivemos a eleição do Manuel Elias da Bufares, Flávio de Moraes Sobrinho, que foi substituído depois pelo Marcílio Cesário Magalhães, Manuel Pereira Leal, Militão Alves Monteiro e Veríssimo Ferreira Júlio. Os suplentes todos eles, eram os senhores José Alves Brigídio, que foi pai do senhor que era um dos sócios do SET da nossa cidade, falecido há pouco tempo, e o Oscar Rufino. Muito bem, mas agora era preciso eleger um presidente da Câmara. Fizeram uma eleição política e elegeu-se o senhor Veríssimo Ferreira Júlio, que era lá do município, do bairro ainda, pertencente a Tanabi, de Américo de Campos, morava lá. E esse primeiro presidente nomeou o vice-presidente, o senhor Manuel Pereira Leal, um homem de muita importância na história de Tanabi. Como secretário, Manuel Augusto Elias da Bufares, que é o que sabia escrever muito bem, que na época escrevia-se mal ou lia-se mal. Era difícil a pessoa que sabia ler e escrever. Muito bem. Isso tudo agora aconteceu o que Militão queria. Ele foi eleito entre os 5 como o intendente, ou seja, o prefeito de Tanabi. Pode-se dizer então que Militão Alves Monteiro foi o primeiro prefeito de Tanabi. Ele assumiu, começou a trabalhar e tinha como vice-prefeito o seu Marcílio Cesário Magalhães, a seu braço direito na administração. E foram nomeadas comissões permanentes, e na primeira sessão do dia 14 de março nós tivemos
a constituição dos cargos públicos, secretário, tesoureiro, contador, e fizemos o primeiro Código Tributário, que era a base para poder cobrar imposto. O município agora tinha que andar com as pernas dele, não podia ficar esperando o Rio Preto fazer as coisas aqui. Muito bem. A partir de 1930, nós tivemos até então a nomeação de 25 até 30, a nomeação de prefeitos pela Câmara. Depois de 30, com a chegada de Vargas ao poder, etc., nós tivemos a eleição até 47, nomeação pelo governo do Estado. E depois disso, 47, nós tivemos a primeira eleição municipal. E nessa primeira eleição municipal, pelo voto do eleitor, elegemos o dentista Ari Terra Sócio. Foi um prefeito fantástico. Ali na praça tem um obeliscozinho pequeno em homenagem a ele por ter sido o criador da Praça Central hoje de Tanabi e da Nossa Senhora da Conceição, e ele também foi o criador, instalador do nosso sistema de água e esgotos em Tanabi. A caixa d'água, hoje ali perto da fundação, é criação dele, com 550 mil litros, e ela foi construída bem lá fora da cidade, no ponto mais alto, como deve ser pelo campo da física. Vocês que estudaram ciência sabem disso. E lá embaixo era a rodoviária, hoje a rodoviária. Ali era onde começou o Tanabi. De lá até a caixa d'água era longe, mas eles precisavam fazer bem alta. E depois começou a furar os poços artesianos e furar mais poços, até que fechou todas as cisternas, que era poço, com balde, e fechou também as nossas privadas, que causava grandes infecções no povo da cidade. E ele, como dentista, como estudante de medicina, ele sabia que precisava melhorar isso aí. Honras sejam dadas a Ari Terra Sócio, foi o prefeito que higienizou a nossa cidade de Tanabi. Muito bem. Nós temos então a gestão de 1º de outubro de 25, o nosso Código Tributário. Município já arrecadando, eu tenho documentos, isso aí, tudo sobre isso. E a partir de 1947, chega o nosso primeiro prefeito eleito. Ora bem, lá atrás, em 1882, colocou-se no cargo de intendente ou qualquer coisa Militão Alves Monteiro, que depois teve uma rixa política com o Dr. Barbosa Lima, que vinha de Minas também, que assumiu o cargo de prefeito de maneira errada, provocou uma série de problemas, acabou sendo afastado, e ele então, o Militão, foi para São Paulo se tratar e voltou, reassumiu o cargo, por isso que ele tem 2 cargos de prefeito lá no começo da história de Tanabi. Muito bem. A partir de 47, agora o nosso povo, que era o outro, não era mais Joaquim Chico, não era mais Ari Terra, não era mais Bernardo de Filipe, não era mais o pessoal antigo, e sim novas cabeças. João de Melo Macedo e outros tantos, Tessalônico Barbosa, Benedito Passos Nogueira e outros tantos, começaram a trabalhar juridicamente para criar em Tanabi a comarca de Tanabi. Porque aqui não tinha juiz, não tinha promotor, nós dependíamos de Rio Preto. Depois passamos a depender de Monte Aprazível, que a nossa comarca, passamos a pertencer à comarca de lá por muito tempo. E aí vem uma história importante, a comarca de Tanabi, que foi um marco violentamente importante, que aconteceu a publicação no Diário Oficial em 30 de novembro de 1944. E ela foi instalada em 13 de junho de 1945, pelo decreto 14.334, que foi a nossa declaração de liberdade total. Aí então começou a Tanabi independente,
Nós tivemos o primeiro juiz de direito, Gentil do Carmo Pinto. Nós tivemos o primeiro promotor, Dr. Walter Simardi. Nós tivemos, após a redemocração do Brasil, de 47, o primeiro prefeito eleito pelo voto popular. Na primeira fase, nós tivemos, até a nomeação, 18 mandatos, com alguma repetição de prefeitos. Até 1947, nós temos hoje, a administração hoje, 2023, porque isso vai ficar por muitos anos aí, depois façam as contas, mas hoje, em 2023, o Alexandre Bertolini é o nosso 25º prefeito. Olha, mas por que só isso? Porque muitos repetiram o mandato. Eu não vou falar o nome de todos os prefeitos para não ficar muito extenso o nosso trabalho. Aí veio a fase 2, de 25, aqui até agora temos a prefeitura para valer. 25 administrações, com mandatos de 4 anos. E também temos a Câmara Municipal, hoje com o Flávio, que o pessoal conhece como Flávio da Dona Ivone, né? Ele é o presidente da Câmara número 50. Muitos repetiram o mandato, inclusive eu, por 2 vezes, não só como vereador, como também como presidente da Câmara. E aí estamos montando a cidade de Tanabi, desde 25 administrações municipais. Desde 25 para cá e depois de 47, nós estamos também com 50 administrações da Câmara Municipal. Então eu quero deixar aqui uma nota bastante importante, que nós saímos do meio do mato, lá atrás, de 1882. Em 1860 já tinha muita gente por aqui, poceiros, não eram donos da terra, repito, mas eles foram depois de 1906, com a criação do cartório de paz, que já veio para registrar os nossos nascidos aqui, os mortos, os casamentos, e finalmente nós chegamos, agora no ano 2023, a 141 anos da fundação de Tanabi, do Arraial de Tanabi, a fundação oficial. Hoje, 141 anos que o Joaquim Chico começou essa história, que Polinice Celeri começou essa história, e hoje estamos aí com a nossa administração municipal, na Câmara e no Executivo. E, por ordem do governo do Estado, foi determinado que Tanabi, como outros municípios, estados e o próprio país, tem os seus símbolos. O Brasil tem os seus símbolos, bandeira, hino, brasão, nós temos lá o selo da República. Aqui no Brasil, né, a nível de Tanabi, nós temos o brasão de armas, que vai em todos os documentos que o município, Câmara e Prefeitura emitem ou fazem, e esse brasão foi criado com a cabeça muito inteligente de João de Melo Macedo, com a organização artística de Antônio do Nascimento Portela. Isso foi em 1948, aliás, 78, 48 era o brasão municipal, e 48 o brasão municipal. Esse brasão está em vigor até hoje, tem que ser alterado, porque já mudou, a nossa lavoura já não é mais o algodão, não é mais aí, então, mas ainda temos que manter nossas tradições. Então nós tivemos João de Melo Macedo, outra vez trabalhando, criando o hino municipal, que eu ajudei, participei com o professor Silvio Bertozzi, etc., e lá foi organizada a letra do hino e a música do hino pelo professor Silvio Bertozzi, letra também de João de Melo Macedo. E veio também a ordem para nós criarmos a bandeira do município de Tanabi, porque o Corinthians tem bandeira, o Palmeiras tem bandeira, todos os times têm bandeira, os estados têm bandeira, e o município tem bandeira, e o Brasil tem também sua bandeira. A bandeira de Tanabi foi criada por um concurso com todos 20 e tantos participantes,
Eu estava na prefeitura na época como secretário de chefe de gabinete do Milton Curimbziara, participei por fora também, porque eu não podia participar como funcionário, mas podia participar como cidadão. Participei e fui um dos vencedores. A minha bandeira, o meu projeto da bandeira para Tanabi foi aprovado por unanimidade por todos os diretores e professores da rede que estava lá no dia que foi oficializado esse símbolo municipal, que é a bandeira de Tanabi, que tem a cor amarela, azul e branca, que tem a borboleta, que é o nosso símbolo do rio Jataí, que vem lá da propriedade antiga do pai do Norair, lá no meio da fazenda, no meio do mato, que é a região da Fortaleza. O senhor Marcílio Cassiano da Silveira, que era o proprietário, hoje não é mais, mas está lá a nascente do rio Jataí, que atravessa todo o Tanabi e vai desaguar lá no Rio Preto, semelhante ao rio Tietê, lá de São Paulo, atravessa todo o estado e vai desaguar lá no Rio Paraná, Rio Grande, etc. Então eu quero aqui, com esse pequeno resumo, deixar a vocês um pouco falado da história de Tanabi. Não sou o dono da verdade, mas me baseei tudo em documentos. Se há algum erro, se há alguma omissão, se há alguma interpretação errada, quem quiser que o corrija é livre, porque vocês sabem que a história do Brasil tem um punhado de escritores que divergem de algum ponto de Pedro I, Pedro II, etc., mas contam uma história. Então, quem discordar, escreva uma história. Faz o que eu fiz, pesquise, trabalhe. Vai, gente, eu trabalhei demais em cima desse texto. Estou aqui agora com o Alexandre Lima, que é o nosso técnico em informática, que está fazendo um trabalho de gravação. Eu, deixando dos meus afazeres, embora aposentado, mas eu tenho outro serviço para fazer, estou trabalhando em cima. Fizemos aí vários trabalhos, são 105 vídeos que estão hoje no ar no YouTube. Acessem lá, YouTube Tanabi em Gotas. Você vai ver uma Tanabi do passado que dá gosto de ver, saudade de ver. Portanto, eu me sinto na obrigação de ajudar, não só como criador da bandeira, como ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-secretário municipal geral e ex-cidadão, né? A nível quase, porque estou já chegando à idade que eu não estou mais obrigado a votar, mas eu voto, porque eu tenho o dever de escolher o governante de Tanabi, que é o substituto de Joaquim Francisco de Oliveira, o nosso Joaquim Chico, o homem que teve a vontade de libertar Tanabi do meio do mato e transformar Tanabi na cidade bonita que é hoje. Parabéns a todos aqueles que participaram, tanto no passado como estão participando agora e vão participar no futuro, porque a história não para, o tempo não permite que se pare. Aquele cidadão que não colaborar vai ficar em débito para com a história de Tanabi. Muito obrigado pela atenção e eu estou na minha casa sempre à disposição para falar sobre a história de Tanabi, seja também outras histórias, e eu posso dizer para vocês, me sinto muito bem, porque eu ajudei Tanabi a ser o que ela é hoje. Até outro dia.